Se você estava no Brasil em 2013 e já tinha idade suficiente para entender quando o parquinho está pegando fogo, você viu o país entrar em ebulição. As manifestações de 2013, mais conhecidas como as Jornadas de Junho, mudaram a forma como nós enxergamos o Brasil e a política. Desencadeadas pelo aumento da passagem de ônibus, depois ficou claro que não era só por 20 centavos. Mas o que foi que aconteceu? É o que o livro da antropóloga e cientista social Rosana Pinheiro Machado vai tentar explicar pra gente. Rosana é brasileira, antropóloga, como eu falei, e hoje ensina desenvolvimento internacional na Universidade de Bath, no Reino Unido. É assim que fala? Bath? Enfim, Bath, não sei como fala. O propósito desse trabalho aqui a gente tira logo pela capa, onde tem escrito assim: o que aconteceu com o Brasil e as possíveis rotas de fuga para a crise atual. O que aconteceu quando? O marco inicial do trabalho da autora aqui é o surgimento do que ela chama de novíssimos movimentos sociais, que não é uma nomenclatura criada por ela. Ela cita aqui uns estudos anteriores que já mencionam a expressão The Newest Social Movements, de um estudo em inglês, então esse termo já vinha sendo utilizado antes. Bom, e o que seriam esses novíssimos movimentos sociais? A autora descreve aqui como essa onda de protestos que aconteceram depois da crise econômica de 2008, e ela traz alguns exemplos como a Primavera Árabe, outros protestos que aconteceram na Europa, Grécia, na Islândia, na Espanha, em Portugal, na China, nos Estados Unidos, e por último, no Brasil, que pipocaram mesmo em 2013. A autora atribui a responsabilidade desse movimento, dessa onda de protestos, a uma crise do neoliberalismo. Ela aponta assim, num resumo, que o objetivo dos novíssimos movimentos sociais é romper com a nossa rotina alienada e se reconciliar com a nossa humanidade, com os sentidos de uma sociedade em comum, entre aspas mesmo. Para ilustrar isso, ela cita Karl Marx numa obra chamada A Ideologia Alemã, que diz: cooperação e liberdade andariam juntas em uma sociedade utópica na qual seria possível caçar pela manhã, pescar pela tarde e ser crítico literário à noite, sem se tornar nenhum caçador, nenhum pescador e nenhum crítico. E a partir desse trecho, ela faz uma crítica à especialização do trabalho, dando o exemplo do que acontecia nessas ocupações, nessas manifestações, onde todo mundo trabalhava junto, dividia a comida, dividia as tarefas, os medicamentos e etc. E aqui eu queria abrir um parêntese a dizer que o posicionamento político da autora é progressista, mas isso não é uma coisa escondida aqui nesse livro, ela deixa isso bem claro. E faz muitas críticas, inclusive, à atuação da esquerda no Brasil. Mas independente de qual seja o seu posicionamento político, eu não acredito que isso seja um empecilho para você ler esse livro, por motivos óbvios. Primeiro, que ninguém deve ler só o que lhe é confortável. O conhecimento ele não vem da zona de conforto, muito pelo contrário, vem da inquietação, vem do estudo e, inclusive, da aceitação da mudança de opinião. Coisa que só pode acontecer se você entrar em contato com coisas diferentes. Segundo, que é um trabalho de uma pesquisa de campo feita pela autora. Tem dados aqui e é um tema pouco ainda discutido, muito atual, e então vale muito a pena. Bom, vamos voltar a falar do livro. Em relação ao Brasil, ela começa fazendo uma análise dos fatos que ocorreram de 2013 até a ascensão da extrema-direita no Brasil com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. E eu acho que um dos pontos fulcrais dessa obra aqui é a desconstrução do senso comum, da forma como a maioria das pessoas analisa esses movimentos de 2013 e associa isso à conquista de espaço da extrema-direita no Brasil. Ela faz uma análise bem detalhada e mostra que não é assim também não. Então veja, primeiro falando a partir de um cenário econômico. No fim de 2012, o PIB do Brasil manteve-se estável praticamente, teve um crescimentozinho tímido, mas em 2013 a movimentação era de crescimento econômico mesmo. E aí vem o questionamento. Esse seria o cenário mais adequado para uma onda de manifestações no Brasil inteiro causadas pela insatisfação das pessoas com o serviço público no Brasil? Bom, sim. É o que a autora sustenta aqui. A autora traz aqui a fundamentação de que já existem estudos que demonstram que a ascensão econômica, consequentemente, fazem das pessoas mais críticas e mais questionadoras do sistema da qual elas fazem parte. Ou seja, a ideia de que o povo só protesta quando tudo está indo ladeira abaixo não é muito correta, não. Ela mostra que pesquisadores, cientistas sociais, já têm comprovado de que muitas das revoluções e das insurgências acontecem em período de instabilidade econômica
e de liberdade política. As jornadas de junho de 2013, ano que aparentemente ia tudo bem, foram motivadas inicialmente, como eu falei, pelo aumento da passagem de ônibus, mas depois abarcou uma série de questões da sociedade, como corrupção e melhoria dos serviços públicos. E aí o livro passa a explicar como se desenvolveram esses movimentos. Ela faz a ressalva de que sim, em 2013 o Brasil estava em crescimento, que o desemprego caía, a fome diminuía, havia mobilidade social, mas ainda existia muita frustração em relação aos serviços públicos que são utilizados por uma grande parte da população, né, que não só utilizam como dependem desses serviços. E o acesso ao serviço público por muitas pessoas faz com que muitas pessoas estejam aptas a criticar, a questionar. E se o negócio estiver ruim, obviamente o barulho vai ser muito grande. A explicação provável que a autora traz aqui é que, na época, o governo estava muito mais preocupado com políticas de inclusão econômica do que com o cuidado com os bens públicos. Bom, mas a situação do Brasil não foi moldada só pelas jornadas de junho, né? Depois disso tivemos rolezinhos. Vocês lembram dos rolezinhos? Todo mundo queria saber que movimento era esse, a mídia internacional inclusive. Queria saber se tinha motivação política, se não tinha. Aí tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff, tivemos greve dos caminhoneiros e por aí vai. Provavelmente em algum momento de lá pra cá você deve ter achado que o Brasil estava parecendo um trem desgovernado. O livro consegue explicar essas movimentações com base em pesquisa de campo feitas pela autora. A greve dos caminhoneiros, por exemplo, ela foi lá pro local onde estava tendo a greve conversar com aquelas pessoas. E aqui você tem relatos do que aquelas pessoas estavam conversando, qual era a verdadeira demanda delas. Os rolezinhos também, ela foi entrevistar os jovens, então eu achei muito boa essa parte. Enfim, em várias outras manifestações ela foi para campo para poder ouvir as pessoas, pesquisar e o resultado ela colocou aqui. Mas a autora ela não apresenta só dados, tá? Ela faz uma análise crítica disso tudo e aí ela tenta desmistificar uma ideia que é muito recorrente. Essas manifestações impulsionaram ou não a extrema-direita no Brasil? Frequentemente essas manifestações são atribuídas a grupos de direita, mas vocês lembram qual eram as demandas dessas pessoas que foram manifestar? Eram demandas que são compatíveis com os ideais de direita? Será que em algum momento houve apropriação desses movimentos de um grupo pelo outro? Bom, aí eu vou deixar para vocês lerem, porque é um livro curtinho, ele não tem 200 páginas, tem uma linguagem muito fácil, muito acessível, os capítulos também são bem curtinhos, faz fluir bem a leitura. É um trabalho muito interessante, o resultado das pesquisas principalmente, é um assunto ainda muito novo, pouco explorado. Em regra a gente precisa desse distanciamento, né, para analisar fatos históricos, não tem como ainda, é muito recente, mas eu acredito que já seja interessante a gente começar a estudar o que as pessoas, os cientistas sociais já estão falando sobre o que aconteceu. A autora traz alguns aspectos do bolsonarismo aqui, então ela investiga quem é esse eleitor de Jair Bolsonaro, o que essa pessoa pensa. A gente pode se surpreender, inclusive. E o que eu acho interessante é que ela não fica restrita a tecer críticas, ela apresenta ideias para solucionar os problemas que ela levanta aqui, voltados aí para a atuação da esquerda. Isso me lembrou o prefácio à edição brasileira daquele livro O Povo contra a Democracia, que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, eu ainda tô lendo. Aí o autor, né, o Yasha Malk, que fala assim, ele faz uma análise sobre a atuação da oposição ao presidente no Brasil. Duas coisas das quais ele chama a atenção é que a maior parte das pessoas que se opõem ao presidente Jair Bolsonaro adotam um comportamento de subestimação, ou seja, há um certo desdém pela figura dele, de modo que essas pessoas parecem não compreender o tamanho do poder que ele exerce, que ele tem exercido no cenário político brasileiro. Não é à toa que ele foi eleito, né? A outra coisa é que muitos dos opositores ficam muito concentrados em apontar falhas dos seus inimigos do que de oferecer vias, benefícios palpáveis para as pessoas, né, soluções, ações de verdade. Então a autora age corretamente nesse livro, ela não fica restrita a criticar, mas ela apresenta ideias para a atuação da oposição no Brasil. Então fica aí a dica para vocês, eu gostei bastante desse livro, eu li muito rapidinho, então é uma ótima leitura, bem fluida. Deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver uma resenha e até a próxima!